Olá, é um prazer novamente estar aqui com vocês, para que a gente possa tornar esse momento um momento mais agradável, para que a gente possa estudar, para que a gente possa entender mais os ensinamentos de Jesus junto à nossa doutrina. Que as forças do bem, da paz e da luz estejam com todos nós nesse momento, para que a gente possa começar, para que eu possa começar a exposição do dia de hoje. Então, o que seria o nosso tema do dia de hoje? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse tema não só faz parte da nossa história das sociedades, porque esse tema a gente vê desde lá da Revolução Francesa, quando eu estudei lá na parte da história, né, do mundo, a gente fala sobre a Revolução Francesa, que ocorreu mais ou menos em 1700 e alguma coisa, 1780, por aí, 89, e foi um lema muito importante para a história das sociedades, e vem sendo ainda, porque muitos de nós continuamos lutando em relação a esses três temas aí, e esse também foi um tema escolhido por Kardec nesse livro que foi publicado, Obras Póstumas. Esse livro, que livro é esse, né? É um livro que não faz parte do nosso Pentateuco, das 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, é o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, não necessariamente nessa ordem. Que foram editados. E esse livro foi editado, Obras Póstumas, 22 anos após a última publicação de Kardec, foi a Gênese, em 1868. Então, ele foi um livro que representou muita coisa. Só que a primeira parte desse livro já havia sido publicado muitos textos de Kardec na Revista Espírita, e eles transcreveram nesse livro. Agora, a segunda parte, que é uma parte mais nova, porque eles falam também das transcrições de Kardec, que vai falar como que ele entrou para o Espiritismo, quem era o espírito protetor e mentor dele, e vários outros assuntos, como é que foi composto o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita. Então, assim, daquela época, é um livro importante, porque ele também conta a história ali de Kardec, que desenvolveu junto aos espíritos a nossa doutrina, e é um livro que passa mensagens muito importantes da época, como esse que a gente vai estudar hoje, vai comentar sobre ele hoje, que é sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês vejam bem, Kardec ele começou nesse livro falando sobre fraternidade. Ele diz que a fraternidade engloba tudo. Quando você tem fraternidade, você também tem e deixa as pessoas terem a sua liberdade, e também assume ou respeita ou quer que todos tenham também a igualdade. E ele fala aqui no livro, a fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres do homem para com os semelhantes. Aí, quando eu olhei esse lema, porque a gente estuda na história, mas a gente não põe no nosso dia a dia, né? E eu acho que esses temas estão no nosso dia a dia. Quando eu li sobre o tema, eu falei, nossa, como é que eu vou falar sobre liberdade? Porque liberdade é uma coisa tão íntima, é tão de cada um, né? E a gente não tem uma fórmula para a liberdade certa de um, de outro. Como é que eu vou utilizar isso no meu dia a dia? E como é que eu vou ser correta, né? Com relação a isso? Porque a gente está aqui no mundo de provas e expiações, a gente está aqui lutando, né, para poder se desenvolver, e é muito difícil, às vezes, a gente ter posicionamentos, como é que a gente faz para poder tomar posições, né, sem a gente ser mal interpretado. Aí, mais à frente, ele vem falando sobre uma máxima que Jesus nos disse: fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Me deu a resposta. Sinceramente, vou dizer para vocês, meus amigos, me deu a resposta. Porque quando você faz aos outros o que você gostaria que fizesse com você, você não está sendo injusto, né? Você está querendo o melhor para aquela pessoa, porque você quer o melhor para você. Então, essa resposta, o que Kardec põe aqui nesse livro, é interessante porque ele nos ajuda
a ter uma direção melhor no nosso dia a dia, na nossa vida, nas diferenças que existem, nos modos de viver, porque é tudo muito complexo, muito difícil. E nos tempos de agora, que há muita coisa acontecendo de uma hora para outra, e muita coisa acontecendo com uma rapidez fora do normal, a gente fica um pouco assustada. A gente não quer ser injusto, a gente quer ter uma posição, mas porque você tem um histórico. Entendam bem, você tem um histórico, você foi criada numa família X, com ideias X, então é difícil no futuro você tomar algumas atitudes em relação a alguns temas que para você está enraizado que aquilo é o certo, não é, meus irmãos? É enraizado, aquilo é o certo, eu aprendi assim, mas o mundo mudou. Muita coisa mudou e a gente também tem que se modificar, a gente também tem que entender, a gente também tem que compartilhar com essas mudanças, não para o mal, mudanças para o bem, mudanças que não está fazendo mal diretamente para ninguém, ou ao contrário, fazendo bem para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu lado. Então, isso me fez eu refletir e eu acho que essa resposta de Kardec aqui foi maravilhosa. Ele nos fala mais ainda. Ele nos fala que tratar alguém de irmão é tratar de igual para igual, é querer para ele o mesmo que para si. E é isso mesmo. Agora, a gente, muitas das vezes, age assim, a gente trata todos como irmãos, a gente entende as dificuldades de cada um. Olha, meus irmãos, eu vou usar essa palavra, meus irmãos, que eu acho muito bacana e eu me considero realmente como uma pessoa que quero ter muitos irmãos, porque a vida é assim mesmo, todo mundo nós estamos juntos aqui, né? A gente tem até essa hashtag estamos juntos aí, porque todo mundo está junto mesmo no mesmo barco. E a gente tem que entender que as dificuldades são amplas. Somos espíritos aí lutando para encontrar um lugar no sol, porque todo mundo quer encontrar um lugar no sol, ninguém quer ficar no frio o tempo inteiro. E nós vamos associando a determinados tipos de grupo, a determinados tipos de pensamentos, mas eu só acho que muitas das vezes a gente breca a nossa encarnação ali parado naquele local. A gente breca e a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não pensa que existem situações e pessoas... E sabe quando nos chama a atenção para a gente mudar um pouquinho? Como agora que nós estamos passando uma pandemia. Aí a gente se movimenta, a gente faz um monte de coisas diferentes, distintas, a gente se ajuda. Aí passa a pandemia, a gente volta ao nosso normal de novo, vivendo a nossa vida, cada um por si. Eu escuto muito nessa pandemia as pessoas falam, tudo é que acabe, tudo isso, para poder beijar, para poder abraçar. Depois que aquilo ali tudo vai voltar ao normal, a gente volta à nossa acomodação. E é isso que não pode. É isso que não pode acontecer. A gente tem que se direcionar ao bem. O bem é difícil de ser feito, mas ele não é impossível. A gente tem que entender o que a gente tem de certo e de errado dentro de nós, o que a gente pode modificar e aproveitar o hoje. E não ontem, e não, eu não posso fazer mais isso, eu não tenho mais condições. Agora, mudando um pouco aí para o nosso lema aí da liberdade, igualdade e fraternidade. Esses lemas também constam no nosso livro dos Espíritos, no livro 3º. Eu vou utilizar também o livro dos Espíritos, porque eu acho que tem perguntas ali no livro dos Espíritos que nos fazem entender melhor esse lema, entender melhor as nossas encarnações, entender melhor os nossos sofrimentos. Então, eu vou utilizar um pouco do livro dos Espíritos também para que a gente possa conversar melhor e vocês compartilhar comigo o meu raciocínio. Quando a gente fala sobre liberdade, a gente lembra que nós temos no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, nós temos as leis morais, no livro 3º, como eu estou falando aí. No capítulo 11, no capítulo 10, a gente tem a lei de liberdade, e a gente começa a adentrar para um campo que é duvidoso em algumas horas da nossa vida. Então, aqui tem umas respostas que nos ajudam, umas perguntas que nos ajudam muito a gente nos direcionar. Por exemplo,
Tem a pergunta 825 dos Espíritos que fala: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Ou então, há posições, a gente tem alguma posição que nos faz ter liberdade absoluta, fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero e dane-se o resto? Olha a resposta dos Espíritos: não, porque vós todos necessitais um dos outros, os pequenos como os grandes. Vejam bem que ele não põe ali os grandes como maioral, ele diz que ambos necessitam de si. Porque quando a gente reencarna aqui, não somos espíritos com a mesma evolução. Então, nós necessitamos um dos outros. Ah, mas eu sou muito, eu não preciso. O pequeno precisa, porque o pequeno às vezes tem humildade. O pequeno às vezes vai te ensinar um outro olhar sobre a vida que você não tem condições de ter, por você se achar o maioral, o melhor. Então, o pequeno ajuda o grande, como o grande ajuda o pequeno. Então, a gente não tem liberdade absoluta. Só há um caso, que ele vai falar aqui mais à frente, na pergunta 833, se há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta. Sabe o que é? Sabe qual é a resposta para isso? O pensamento. O pensamento é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque ninguém controla o seu pensamento, só você mesmo. Você pode impedir de manifestar o seu pensamento, mas não aniquilá-lo. Se você quiser, você está pensando o tempo inteiro. Então, a gente tem que se controlar, a gente tem que manter esse controle. A gente tem que tentar ver o que a gente está pensando nesse momento. Eu estou pensando em negatividade, eu estou pensando o tempo inteiro que está tudo ruim. Isso daí faz com que você fique naquela nuvem ali, preta, ali, estagnado naquilo. Pensamento é muito importante para a sua liberdade e para a sua vida também. É de acordo com ele que você vai se locomovendo. Então, olhe bem o que vocês pensam e olhe bem o que a gente sempre fala na doutrina espírita: reforma íntima. Se você está pensando muita bobagem, se você está indo para um caminho que você sabe que não está certo, se você está começando a tomar atitudes erradas, mude o seu caminho, mude o seu pensamento, mude as suas atitudes. Você tem capacidade para tudo isso. Eu sei que é difícil, meus irmãos, não é fácil ter uma boa conduta. Mas eu acredito que cada um pode ter essa boa conduta se quiser. Outra coisa muito interessante, a gente tem a lei de igualdade também nas leis morais. A lei de igualdade, ela é super, hiper ampla, porque ela tem muitas perguntas aqui que vão estar no nosso dia a dia, que são: todos os homens são iguais perante a Deus? Nós todos somos iguais, porque a gente tem essa ideologia. Ai, não, Deus agora me deixou de lado. Ah, não, aconteceu um problema horrível comigo, com a minha família, com meu filho, perdi o emprego, Deus agora me esqueceu, ele não me viu. Eu estou aqui, estou aqui, me veja, Deus, porque eu estou sofrendo um problema dificílimo. E o Senhor esqueceu de mim. Olha a resposta dos Espíritos: todos os homens são iguais perante Deus? Sim. Todos tendes para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Então, Deus nos põe como iguais. Não há distinção. E quando a gente fala igualdade, uma das primeiras coisas que batem na nossa cabeça é a igualdade material. A gente se sente injusta, com uma escolha injusta de Deus quando a gente tem uma vida material mais difícil. Quando você é mais pobre e você vê uma pessoa mais rica. Eu digo para vocês de todo o coração, se eu não acreditasse no Espiritismo, eu seria uma pessoa revoltada, porque eu não entenderia. Não só na parte material, porque tem pessoas que têm dificuldades, têm doenças muito complicadas, porque tem pessoas que têm uma condição material sem dificuldade nenhuma, já nasce numa família rica com tudo na mão, e outros suam
olha, correm muito atrás, lutam e não conseguem ter uma vida material estabilizada, pelo menos com o que realmente precisa ter o ser humano, e trabalha e corre atrás. Então, assim, há tantas desigualdades que eu seria uma pessoa, vou dizer com toda sinceridade para vocês, revoltada. Mas o que os espíritos nos falam sobre essa pergunta aí, sobre isso? Tem uma pergunta 814 que fala: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder a outros a miséria? E olha a resposta dos espíritos: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós os sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem a realizá-las. A gente esquece que quem escolheu aqui essa prova que você está agora é você. Você escolheu, na grande maioria das vezes. Existem expiações, existem situações em que o espírito realmente tem que ir, é obrigado a ir, mas na maioria das vezes a gente escolhe a nossa encarnação e a gente escolhe de acordo com as nossas condições. Olha, eu acho que eu vou conseguir. Às vezes o espírito fala: olha, você não tem condição de fazer isso. Não, pode mandar, eu agora estudei aqui, trabalhei, estou muito bem, eu vou conseguir dar conta disso daí. E a gente chega aqui, não consegue dar conta nem de 10% do que a gente poderia, sei lá quantos por cento que a gente poderia. Outra pergunta: a desigualdade, é 806 do Livro dos Espíritos. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Uma lei criada por Deus? Olha a resposta: não. É obra do homem e não de Deus. E eles fazem uma outra pergunta, com 806A, que eu acho legal, porque eles, através da resposta deles, eles perguntam: mas essa desigualdade desaparecerá um dia? Vai acontecer essa coisa boa dessa desigualdade acabar e a gente, né, todo mundo... Olha a resposta: só as leis de Deus são eternas. Aí a gente fica um pouco triste, né? Falar: ai meu Deus do céu, e agora? Não haveis desaparecer pouco a pouco, todos os dias, as leis de Deus? Não, a gente não vê. Agora, essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade de mérito. Eu, como sou assim bem positiva, eu vou dizer assim: os espíritos estão certos, mas eu acredito que uma hora isso aí vai acabar, mas a parte do orgulho e do egoísmo pega pesado para a gente. Porque quando você tem uma condição boa, ou quando você tem uma condição diferente do outro, geralmente você só dá o do que sobra, o do que não vai fazer falta para você. Mas eu outro dia conversava com um amigo e ele falava uma coisa certa: que bom! Pelo menos está doando alguma coisa, está dando alguma coisa, vai ter um mérito isso daí, né? Melhor do que quem não dá nada. Porque a gente também não pode ser pessimista ou falar mal da pessoa, pelo menos está começando algo. Existem espíritos que se doam muito, que ajudam muito, que desenvolvem muito a sociedade. São espíritos que já estão numa evolução distinta. E tem mentores que os ajudam muito a difundir um trabalho, eles seguem ali a linha. Não é fácil, porque eu falando assim, ou quando a gente vê aquele ser mais desenvolvido que nós, a gente acredita que é fácil. Ele já tira isso aí de leite, já está acostumado, isso daí tudo a pessoa gosta. Não, meus irmãos, existem muitas formas, né, de prazeres aqui na Terra. E essas pessoas também sofrem com esse tipo de situações. E elas têm que seguir o caminho do bem, mas isso é tão assim, isso vai sendo tão enraizado dentro da pessoa, que aquilo vai fluindo. Depois de tanto tempo você fazendo o trabalho do bem, acredito eu que aquilo flui mais fácil para aquele espírito. Porque são anos de desenvolvimento com o trabalho do bem. E com pessoas que fazem esse mesmo tipo de trabalho,
dicas com quem andas que te direis quem és. Então, geralmente, quando você adentra no trabalho do bem, em fazer o bem para o outro, você vai começando a se cercar dessas pessoas que têm a mesma metodologia que você tem. Então, um vai ajudando o outro, porque eu acho que sozinha a pessoa não conseguiria. Você vai tendo irmãos que vão te empurrando e você vai empurrando os irmãos também junto com você. A espiritualidade consegue fazer esse trabalho tão bem feito que as coisas vão andando, as situações vão aparecendo, e você vai se desenvolvendo. É muito importante você não ficar parado, você começar algo, você começar um trabalho voluntário, você começar a fazer algo que você gosta, porque não adianta você fazer uma coisa para preencher protocolo ou uma coisa que você queira fazer até para você aparecer demais em determinados lugares, porque tem pessoas que gostam de ser o centro das atenções e tudo. Eu sempre falo, é melhor ter um trabalho assim do que não ter nada, e aquela pessoa que está ajudando, graças a Deus, ela foi para aquele trabalho. Mesmo com intuitos distintos, mesmo sem realmente aquela caridade pura, mas um dia, de tanto fazer aquilo, eu acredito que a pessoa vai conseguir se desenvolver desse lado aí. A outra pergunta também muito boa é a 833, que fala o seguinte... não, a 833 não, é a 883, que é a 833, já falei para vocês que é sobre a liberdade. Aí a 833, que fala o seguinte: o desejo de possuir é natural? Querer possuir as coisas é natural? Sim, ela está dentro aí de uma outra lei, que é a lei do progresso. Se a gente não tiver o desejo de possuir as coisas, a gente não se desenvolve, a gente não progride, a gente vai ficar estagnado, vai ficar parado. Aí ele fala, sim, mas quando o homem só deseja para si, para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Aí que mora o perigo, meus irmãos. Aí que a gente escorrega. Porque a gente quer possuir, mas a gente quer possuir só para a gente, para os familiares, para as pessoas que você gosta, mas para o outro não. E como a gente tem diversidade de espíritos, a gente tem espíritos de elevações distintas, a gente tem espíritos de pensamentos diferentes, a gente tem espíritos mais desenvolvidos, outros menos, mais superiores e outros inferiores, há uma distinção enorme nisso. E por essas diferenças você sai mais e quer mais as coisas também para você, porque você não entende a maneira como o outro leva a vida, e vários outros setores. Mas, entretanto, ele fala na 883A aqui, entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois os que têm com o que viver não se torna carga para ninguém? Aí eles falam, há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer as suas paixões. Há homens que não têm quer para proveito próprio e para alimentar o prazer, o poder, tudo isso. Então, aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade, seu trabalho é abençoado por Deus. Então, vejam bem a diferença. Aquele que ajunta seu trabalho pela intenção de auxiliar o seu semelhante. E a gente, às vezes, acha que não existe. Não existe gente tão boazinha. Você está falando aí, existe. Existe. Nós temos vários casos no mundo de pessoas que lutam o tempo inteiro para o planeta melhorar, que lutam o tempo inteiro para que as pessoas tenham condições maiores, né, e melhores, para que as desigualdades não aconteçam. Temos vários aí que fazem esse trabalho. Mas não é 100% mas eles fazem. Você faz? Você se importa com alguém? Essas preocupações que a gente tem que começar a ter. Vamos devagarzinho, mas você se importa com alguém? Tirando a sua família, os que você ama? Você está aberto a escutar alguém com dificuldade, ou alguém que realmente, aquela pessoa que você fala assim, não, lá vem aquela pessoa, essa pessoa é negativa, essa pessoa tem muita dificuldade, ela só reclama, mas através da tua forma de ser, através da tua maneira como você vai lidar com essa pessoa, através do seu exemplo, você pode ajudar essa pessoa. Meus irmãos, a gente pensa assim, mas eu vou ajudar só 0,01. Ajudou. 0,01 é melhor do que zero.
Então a gente às vezes desiste. Ai, não, mas eu vou falar, ela não vai me escutar. Fala! Uma hora ela vai estar aberta e pode ser... Eu que gosto de falar, então, né, meus irmãos? Isso para mim não é muito problema, porque eu gosto muito de falar. Então, fala! Mas eu tenho outros problemas que também não consigo resolver. Mas assim, ajuda, começa, não desista. Dentro da família nós temos vários problemas. E a gente não pode desistir dos nossos lemas aí que a gente tem de fraternidade. Vamos colocar agora a fraternidade aí. Já falei bastante da lei de liberdade, bastante da lei de igualdade. Agora vamos botar aí a fraternidade. Eu falo que a fraternidade, ela está na lei de justiça, amor e caridade, que é o capítulo 11 ali, que é a lei que eu mais amo. Lei de justiça, amor e caridade, é a que eu mais amo. E porque ela engloba para mim todas as outras leis. E a lei de fraternidade que eu falo, na pergunta 877, a gente tem uma pergunta que fala o seguinte: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Porque a gente acha que tem obrigação com ninguém, nós temos só comigo e pronto. Não tem com ninguém não sei que eu seja sozinha, só comigo. Olha a resposta dos espíritos. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim! E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Então, nós temos obrigações e responsabilidades uns com os outros. Sim, nós temos que respeitar. Apesar da gente ter liberdade, nós temos que também ter obrigações particulares. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Aí a gente entra na lei de sociedade. Ele realmente dá direitos e impõe deveres recíprocos. E a gente tem que ter esses deveres. Ah, mas eu vejo fulano, cicrano, uma pessoa que tem alto poder, ela não faz a parte... Ela não faz, é problema dela. Você cuida da sua parte, que vamos ser sinceros, já está difícil de cuidar. Já está difícil de cuidar da sua parte. Você quer cuidar da parte do outro e apontar o dedo para o outro? Não faz isso não. Vai perder tempo, não vai adiantar muitas das vezes nada, porque você está indo numa forma, né, de julgamento de acordo com os atos. Você não sabe por que aquela pessoa comete aqueles atos. Você não sabe nem muitas vezes por que você comete esses atos com as outras pessoas e com você mesmo. Porque o que a gente tem que trabalhar é um desenvolvimento, primeiro, nosso. Porque quando você se desenvolver, você vai conseguir olhar para o outro de outra maneira. Você vai conseguir entender as dificuldades do outro. Então, quando ele diz aqui que você tem deveres e obrigações, também você tem. Quando você adquire uma família, quando você é pai, quando você é mãe, você tem deveres para com aquele espírito. Ah, mas eu tenho que deixar ele fazer o que ele quer. Não, você está ali para conduzir aquele espírito, você está ali para dar limites àquele espírito. E não se sinta envergonhado hoje, como está tudo muito aberto, você às vezes se sente envergonhado de colocar o filho para fazer determinados tipos de exercícios na escola, ter uma conduta melhor, de ser educado. Fulano, cumprimenta cicrano, olá, como vai? Claro que você tem que dar um exemplo, mas eu vejo muitas vezes pessoas que têm vergonha de ser mãe ou de ser pai. Nós temos que ser mãe e ser pai da maneira correta, como Deus nos ensinou. Estamos aqui para ajudar aquele espírito para se desenvolver. E espírito nenhum vem muito elevado aqui, ele precisa de limites, ele precisa de deveres, ele precisa cumprir alguns requisitos, ir para a escola, estudar. Ah, não vou ligar isso para isso não. Quando ele estiver lá na frente, ele resolve. Não, quando ele está pequeno, é que você tem que ajudá-lo a ele entender muita coisa que ele não entende. Porque senão ele vai seguir errando e lá na frente vão culpá-lo dele ter errando. E quem não deixou de fazer, quem deixou de fazer o que tinha que ser feito era você como mãe, como pai, como a pessoa que cria a outra pessoa, como avô. Tem hoje em dia, né? Tantas pessoas ajudam as famílias e criam, né, os filhos, os netos de um, de outro,
porque está tudo muito difícil e as pessoas precisam trabalhar, né? Então, até as pessoas às vezes jogam tudo para a educação na escola. Não, é a escola não, é você, mãe e pai, que tem que, através do seu exemplo, da sua conduta e dos limites, e ajudar aquela criança a ser um espírito melhor. Nós temos essa designação, e está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não cumprir com as suas obrigações, no futuro você vai sofrer, e não tem coisa pior do que você sofrer com um filho por você não ter cumprido com as obrigações que lhe diziam de cumprir, e você lá na frente você enxerga isso, você sabe que você muitas vezes é culpado. A gente até brinca com o termo, aí você põe os panos quentes, né, em cima de algumas situações que você vê errada e continua errando, e assim vai. Então, vamos pensar nessa parte aí de família, de fraternidade, como a gente deve agir, a nossa conduta. Às vezes, a religião, às vezes, uma ajuda de alguém, né, de algum profissional, aquela pessoa que está precisando de ajuda. Hoje a ciência está muito desenvolvida e a gente tem válvula de escape para solucionar os problemas que nos afligem e que podem melhorar muito diante das dificuldades de cada um. Então, o que eu espero, meus queridos, é que esse lema, liberdade, igualdade, fraternidade, seja uma constante na vida de vocês, na encarnação de vocês, no desenvolvimento de cada um de nós. Porque é isso que Jesus procurava. Primeiramente, a palavra, né, que Jesus procura e nos ensina a todo tempo é o amor. Que tenhamos amor uns com os outros. Que tenhamos realmente fraternidade uns com os outros e que possamos utilizar desses meios para nos ajudar, sempre, sempre, sem distinção. Que assim seja. Desejo a todos vocês um bom dia para que possamos continuar a nossa caminhada. Que assim seja.